Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para mais um GE Economia. Dessa vez a produção apareceu inacreditável. Os caras apareceram no dia seguinte, óbvio, né? Porque hoje é o dia seguinte ao que nós normalmente fazemos aqui no programa. Mas pelo menos apareceram. Escolheram, depois de ficar com inveja do nosso último programa, que ficou com um visual legal do jardim ali do Príncipe Real, eles ficaram com inveja e aí resolveram tirar a breguice, tomaram um chá anti-breguice e escolheram aí sim um cenário bonito, que é o Jardim da Estrela, que fica em frente aqui, ó, a Basílica da Estrela, que é um lugar lindíssimo, que eu vou ver se eu faço uns cortes e boto aqui para vocês verem também, porque é um lugar muito lindo aqui em Lisboa. Esse é um jardim bastante antigo, para vocês terem noção, esse coreto aqui é de 1800, agora eu me lembro se é de 1864 ou 84, mas mesmo assim, como é 1800, é antigo o suficiente para a gente ficar admirado com a beleza desse parque, onde a galera aqui geralmente passa domingo, dá uma corridinha, vem com as crianças. É um lugar super agradável, principalmente que nós estamos na primavera, no final dela e começando o verão. Hoje em Lisboa fazem 28 graus, meu caro. Não é brincadeira não, só que tem uma vantagem. De manhã aqui é bem tranquilo, então não é aquele calor brutal, mas a partir das 3 da tarde a giripoca pia, às 5 é insuportável. Então dá tempo de gravar numa boa, dessa vez o programa, sem reclamação de frio e nem de calor. Eu gosto dessa temperatura agradável, mas vamos falar do que interessa, porque o pau está atorando, como sempre na Geoeconomia. E vamos começar então a falar de Geoeconomia. Vamos lá, meu caro, vamos começar com o nosso Brasilzão. O Brasil assinou, você deve ter visto, 36 acordos com a China, acordos de importância estratégica, que variam de segurança alimentar, commodities e mercado consumidor. Mas a técnica é simples, né? Parece muito bom. Poxa, 36 acordos. Meu amigo, se fosse bom mesmo, a política eles fariam um por vez. Anunciar 36 de uma vez é um caminhão para tentar ver se passa a boiada, para você não poder entender exatamente a dimensão desses acordos. Se realmente cada acordo desse fosse importante e valioso para o Brasil, você acha que o cara ia anunciar os 36 de uma vez? Ele ia anunciar o primeiro, fazia um carnaval, depois anunciava mais dois, fazia outro carnaval. O objetivo é óbvio, dificultar a análise. Mas para a gente aqui da Geoeconomia, esses acordos que foram assinados, né, entre a China e o Lula, agora nessa viagem dele, e obviamente não foram discutidos lá, estavam sendo feitos de bastidores há muito tempo, lá só foi a formalização dele, trazem algumas questões muito importantes para tudo aquilo que a gente vem falando aqui no Geoeconomia, da parte financeira, commodities, mineração, e que bota o Brasil numa situação não necessariamente boa. Vai receber investimento, é verdade, mas pode perder a sua soberania e a otimização dos seus ativos estratégicos. Vamos falar de alguns desses acordos para começar o nosso programa. Depois nós vamos falar um pouco exatamente dos efeitos das tarifas, da negociação que rolou em Genebra com a China, como essas coisas estão se desenrolando e principalmente a reação da China em relação a isso e a tal das terras raras, o que elas realmente significam e principalmente, meu caro, o que elas representam de verdade nesse mundo onde a gente já falou da última vez. A inteligência artificial vai ser um campo de guerra, as cadeias logísticas se tornam importantes. O que realmente significa essa tal da transição energética? Será que ela é realmente verde? Pois bem, vamos a elas. Começando então pelas questões que a gente falou. O que tem de mais importante dentro desses acordos assinados pelo Lula, pela China, que botam o Brasil, aparentemente sim, de joelhos em relação a algumas questões estratégicas? Vamos a ela. Primeiro acordo do acordo que a gente tem que analisar, que é muito importante para a gente. Eles assinaram a cooperação para a primeira etapa do plano de cooperação, chega a ser engraçado, né? Mas é isso mesmo, para o estabelecimento de sinergias, mas agora vai o que é importante, ou seja, eles vão criar uma integração entre o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Nova Indústria Brasil e o Plano de Transformação Ecológica, juntando também com o Programa de Rotas da Integração Sul-Americana, iniciativa do Cinturão da Rota da Seda. Ou seja, eles estão criando um primeiro modelo onde você vai ter uma integração da indústria com o setor energético brasileiro, com a ideia da transformação ecológica, que tem a ver com a questão das terras raras e transição energética, indústria, a Rota da Seda, que é de interesse de integração dos chineses,
e o novo PAC, que é um plano de infraestrutura. Ou seja, eles vão integrar a Rota da Seda, plano de desenvolvimento e infraestrutura do Brasil, plano energético, que é a transição ecológica e as novas energias, todos integrados para fazer com que isso tenha um valor estratégico, sinérgico, em bloco, não só no Brasil, mas também com a China. Já viu onde isso vai dar, né? Ou seja, de certa maneira, a China está olhando essa intervenção, utilizando energia, a Rota da Seda e infraestrutura para criar um grande plano de financiamento e de influência na indústria brasileira, na infraestrutura e na transição energética ecológica, fazendo uma integração com quem? Com a Rota da Seda, que é essa nova rota, o famoso BRI, que é esse Belt Road Initiative, que está criando uma rede de infraestrutura e logística da China, fora da China, em vários países. E agora chegando oficialmente ao Brasil, incorporando a nossa indústria, a nossa energia e a nossa infraestrutura. Vamos ao segundo acordo. O segundo acordo tem a ver com o setor financeiro, óbvio, porque é altamente importante por causa das questões que já estamos falando aqui, dessa troca do sistema monetário e principalmente da tecnopolaridade em relação aos sistemas de integração financeira. Então eles assinaram um memorando de entendimento entre o Banco Central do Brasil, atenção, e o Banco Popular da China, sobre cooperação estratégica no campo financeiro. O que isso quer dizer? Isso a gente vai ter que explorar e conhecer mais quando os dados foram divulgados. Eles ainda não deram uma clara transparência sobre tudo isso, mas temos pistas que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Também tem um terceiro acordo, que é o memorando de entendimento, claro, né, entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática da República Federativa do Brasil e a Administração Nacional de Florestas, presta atenção, e Pastagens da República Popular da China, sobre cooperação em quê? Restauração de vegetação e sumidouros de carbono. Esses caras vão fazer o quê? Pegar a administração de floresta, vão dar áreas brasileiras para que provavelmente a China, através do seu ministério, dê em tecnologia para criar ou administrar, atenção, as nossas áreas verdes, o nosso território. Também é um acordo sobre transferência de tecnologia entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República do Brasil e o Ministério da Ciência de Tecnologia da República Popular da China. Não acredite, é apenas o quê? Transferência de tecnologia é ensinar como nós vamos usar aqui tecnologia que foi criada na China e como ela pode ser integrada aos nossos sistemas. Também é um reforço de cooperação entre a inteligência artificial e o Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço da República do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. Ou seja, eles vão botar a inteligência artificial criada lá na nossa indústria. Como nós podemos usar a tecnologia criada na China, sob domínio chinês e com espiões chineses, né, dentro desses sistemas, dentro da nossa indústria. O mais importante deles também tem a ver com mineração. É um acordo feito sobre desenvolvimento sustentável, né, entre o Ministério de Energia da República Federativa do Brasil, que tem a ver com mineração, e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. Esse acordo tem diretamente ligado à mineração. Outro acordo é o acordo de cooperação técnica entre a Dataprev e a Sparku, que é uma subsidiária da Huawei, empresa chinesa, privada lá, né, com foco na construção de infraestrutura e serviços que auxiliam na construção de dados em inteligência artificial. Ou seja, com administração de redes, coleta de dados e uso de inteligência artificial. O que você acha que vai dar nisso, né? Para quem faz controle social como a China? Você acha que acabou? Também tem um acordo entre o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil e a Universidade de Aviação Civil da China. A América do Sul, para a China, tem um perfil estratégico absolutamente relevante, meu caro. Esses acordos revelam isso. E isso está a ver com os sistemas energéticos, o potencial energético e de infraestrutura que são necessários para fazer o transporte dessas energias, né, desses potenciais energéticos para outros países. Mas não é só no Brasil, estou falando do Mercosul. Tanto que não foi só a China, mas recentemente nós, na América do Sul, assinamos aquele acordo com a União Europeia, que tem, depois de mais de 20 anos de negociação, que era exatamente um acordo comercial,
para explorar nossos alimentos, nossas matérias-primas. Só que agora, esse acordo que foi feito na União Europeia, ele aguarda uma ratificação e implementação. Não é um acordo bom para o Brasil, tá? É um acordo ruim, mas foi celebrado. Do outro lado também aqui da América Latina, lá no Chile, do outro lado lá dos Andes, o Chile está negociando, atenção, com a Índia, que é a quarta maior economia do mundo. Também um acordo de exploração das suas reservas. Se você entender o que está acontecendo, a Ásia já tem um domínio muito grande na América Latina. 40% das vendas de automóveis hoje no Chile são de carros chineses. Isso não é mais uma ascensão de indústria, isso é uma avalanche. Estou falando de 40%. Será que a gente vai chegar realmente ao fim da posição de influência que os Estados Unidos têm na região da América Latina nos últimos 20 anos? Entende? Na verdade, você está vendo um ataque exatamente de China e de países asiáticos. E isso tem sido feito de forma voraz, porque a China, aliás, começou todo esse ataque porque ela precisava de cobre, madeira, minério de ferro, soja. Ela precisou, no seu processo de industrialização, de uma forte presença e capacidade de commodities de nós, sul-americanos. Exatamente quando ela veio com esse apetite voraz, foi isso que, na verdade, meu caro, que tirou, não o Brasil da pobreza, nem tirou tantos pobres assim, mas realmente fez uma revolução em termos de renda, porque o preço do commodity subiu, entende? Então houve uma melhora, uma queda de 17%, 27% de toda a população da América Latina, que era bastante pobre, esses números caíram para 12%, de acordo com os números da ONU. Tá? Obviamente, você teve uma melhora, sim, aquele salto causado pelo preço das commodities, entendeu? E isso realmente fez uma diferença. Mas, no meio dessa confusão que a gente vive, nós estamos vivendo esse ataque em relação ao que nós chamamos hoje de presença da China na América Latina. Não é novo isso. Eles fizeram, como já falei aqui no Geoeconomia, o porto de Xangai, que é no Peru, que foi integralmente financiado pela China e é o maior porto de águas profundas no lado do Pacífico, da América do Sul. E eles também compraram recentemente a usina siderúrgica de El Mutum, na Bolívia, que é apenas mais um dos seus recentes megaprojetos que são realisticamente, geopoliticamente importantes na região e são financiados para a China. Eu volto a dizer, isso mostra a importância da região da América do Sul para a China, porque isso representa um controle, uma área de influência nas nossas estruturas logísticas de commodities. Não necessariamente isso é bom para o povo. Vai ter aumento de renda? Vai ter investimento? Vai, mas vai gerar no futuro poupança externa para eles, não para a gente. Agora, a Índia, como eu falei, fez esse acordo e ela está querendo aprofundar os laços econômicos também com a América do Sul. Isso vai mostrando a importância que a América do Sul tem para garantir a autonomia estratégica, isso aqui é de doer, né? Para outros povos. Então a Índia, para ter a sua autonomia estratégica, precisa dos nossos commodities. O que está acontecendo com a gente é que a gente está se especializando no clássico papel de ser um exportador de commodities, de matéria-prima, para que outros países possam, de fato, construir a sua autonomia estratégica, seja de tecnologia, alimentos, segurança alimentar, e nós mesmos estamos ficando subdesenvolvidos e sem capacidade de conseguir competir com esses caras. Bom, a pancadaria comercial continuou. A China agora sentou com os Estados Unidos, como eu disse no último programa, lá em Genebra, para finalmente fazer um acordo com os Estados Unidos. Assinou um acordo, repetiu a ideia do que eles fizeram do acordo fase 1, que foi feito no primeiro mandato do Trump, e que realisticamente, sabe o que aconteceu? A China não cumpriu, meu caro. No primeiro dia que o Trump chegou, em janeiro desse ano, no dia 20 de janeiro, e assumiu a presidência, junto com aquela enxurrada de decretos, o Trump pediu para ver a revisão do acordo que ele assinou em 2019. E a revisão concluiu que a China não cumpriu nenhum dos seus acordos, não diga, né? Assumidos na época de fazer e financiar a agricultura, as finanças e a proteção da propriedade intelectual americana que eles tinham acordado naquela época. Bom, obviamente, há uma dura verdade nisso, né? Que vai ser dificilmente a gente vai conseguir fugir desses acordos bilaterais de exportação sobre produtos sensíveis que estão sendo feitos entre eles, mas também com países periféricos que dependem desse comércio internacional. Isso na área de chips e também de minerais, entende? E por isso que a questão dos minerais raros são tão importantes, porque eles dependem representam energia, mas também matéria-prima para a indústria e para a indústria de defesa. Então, o que está acontecendo hoje
no mundo é que esse acordo entre os Estados Unidos, essa tensão, leva a duas questões. A primeira, de fato, eles têm que começar a se separar, mas mesmo depois da separação, um ainda dependerá do outro. Então as guerras tarifárias, que começaram a ser administradas porque a China aceitou concordar e entendeu o impacto que isso deu na indústria dela, por outro lado, vai levar, sim, que os Estados Unidos continue claramente buscando garantir que haverá bens de consumo nas suas prateleiras. Óbvio, ele não ia querer passar o Natal e o Halloween, né, sem produtos lá para vender, mesmo que a preços inflacionados. Então existe uma tentativa dos dois países, da China, de restaurar, óbvio, o seu acesso ao mercado de exportação para aliviar o problema que foi gerado lá, de uma economia que está cada vez mais debilitada, e dos Estados Unidos de ter produto de consumo para o seu povo. Agora, a realidade, meu cara, é que nenhum país consegue, no curto prazo, derrotar o outro, entende? E isso gerou um ponto de ter um conflito congelado, porque a China não foi a grande vencedora disso, como disse a imprensa, e os Estados Unidos começou, de fato, a implantar o seu domínio ali econômico, a fazer valer o seu domínio econômico como grande consumidor. E é óbvio que a China percebe que é urgente acelerar um processo de expansão de influência em áreas de commodity e energia. E por isso que eles baixaram, meu irmão, aquele mancho baixo, né, no máximo em relação à América Latina, entende? E os Estados Unidos, veja, apesar desse acordo, eles não mudaram os seus objetivos básicos que eles estão construindo em todo acordo bilateral. Veja, a grande meta dos Estados Unidos e do Trump é reduzir o déficit da balança comercial de bens, reduzindo as importações de bens e eliminando barreiras não tarifárias que, segundo a visão americana, proíbe injustamente, né, e coíbe as exportações dos Estados Unidos. Então eles querem remover barreiras também ao que eles chamam de comércio digital, ao investimento de gigantes de tecnologia e também querem reduzir o risco de certas importações de produtos e matéria-prima que eles consideram sensíveis por questões de segurança nacional. E existem várias, como a gente falou, desde materiais de terras raras, metais de terras raras, a portos, guindastres e uma série de outros produtos. Tanto que agora os Estados Unidos, inteligentemente, conseguiu também o acordo com o Reino Unido e anunciou um acordo de tarifas. Veja, embora o Reino Unido tenha recebido algumas concessões, quando você vai ver o acordo, as tarifas ficaram mais altas, tá? Esse acordo assinado no dia 2 de abril manteve aí em torno de 10% a tarifa. Então, o Reino Unido teve que abrir, sim, o seu mercado para certos produtos e teve que remover, ao mesmo tempo, um conteúdo que era originário da China, de produtos siderúrgicos e farmacêuticos, atenção, que eram destinados aos Estados Unidos. Isso fez com que ele teve que rebalancear o seu comércio. Para os aliados de Washington, claro, do outro lado, aliados mesmo, na defesa, por exemplo, do Pacífico, incluindo a Austrália, isso, por enquanto, nada mudou, inclusive o Japão. As negociações com os Estados Unidos continuam difíceis, tá? E os Estados Unidos estão usando, sim, as dependências de segurança que esses países têm como alavanca para obter concessões comerciais. Veja bem, o Japão ele já rejeitou essa vinculação entre segurança e comércio, entende? E o progresso, de fato, para ver se vai ver uma tentativa de não se utilizar a segurança e estratégia de defesa americana como parte da negociação para a questão comercial, dependerá exatamente da capacidade dos japoneses de se equilibrar, né, entre os dois gigantes, entre Washington, entre Pequim, e ao mesmo tempo não ceder a ponto de prejudicar a sua própria economia. Então a reação da China, por outro lado, a tudo isso que está acontecendo e as tarifas do Trump, mostrou o seu caráter imperial e como esses caras vão jogar pesado. No dia 4 de abril, Pequim anunciou uma série de restrições à exportação de 7 metais, que são nomes bem pouco conhecidos, mas que são essenciais para a produção, sabe o quê? Eletrodoméstico, automóvel, eletrônicos e principalmente defesa. Então, nessa pancadaria que rolou, nesse UFC aí que rolou entre Washington e Pequim, a China botou na mesa uma arma muito pesada: as sanções a metais de terras raras. Veja, hoje, 70% da extração desses metais estratégicos e 90% da sua transformação em refino
pertencem à China. Isso dá a ela uma grande arma de negociação contra Washington, entende? E principalmente porque se envolve, sabe o quê? Os smartphones, meu caro, a Apple. Então, os objetivos do Trump, quando ele começa a olhar esse jogo mundial sob as reservas da Groenlândia, ou mesmo da Ucrânia, que fizeram esse acordo aí no dia 24, né, para acelerar, fizeram esse acordo para explorar as reservas, e no dia 24 ele assinou um decreto permitindo, por exemplo, a exploração de metais de terras raras dentro de águas profundas, mostra como o jogo está sendo jogado no sentido de se obter o mais rápido possível uma quantidade de reservas e de acesso a reservas de terras raras que são absolutamente importantes. Sabe por quê? Porque devido às propriedades químicas dessas terras raras, desses metais, eles são usados na produção de várias coisas, além do que eu falei. Mas, por exemplo, você tem produção de laser, tela de televisão, tela de computador, são agentes de contraste para scanner do hospital, freio de carro, meu caro, refino de produto como petróleo, turbinas eólicas, a indústria aeroespacial, lâmpadas de LED. Tá? Então você tem uma série de utilizações e alguns desses metais são usados inclusive para resistir ao calor dos ímãs que são produzidos pela própria terra rara e que são metais que são indispensáveis, sabe para quê? Os motores dos carros elétricos. Isso passa, óbvio, pela Tesla e pela BYD. Ou seja, a restrição desse metal causa um problema também industrial e de defesa no mundo. Só que a China argumentou o seguinte, cara, eu não quero fornecer metal para quem vai estar se armando e usando as armas contra mim. Obviamente, porque, como eu disse, os metais de terras raras também são usados para as armas, mísseis de caça, motores de caça e drones. Então, no fundo, qual é o argumento da China? Ela está dizendo o seguinte, ó, se o Trump e os Estados Unidos, tá, querem entrar numa guerra, mesmo que seja comercial comigo, não serei eu que vou fornecer material para que esses caras possam criar armas para um dia me ameaçar, entende? Então, ou a gente senta e faz um grande acordo, ou, no fundo, nós não vamos começar a causar, nós também, um problema industrial, que é um blefe muito pior do que o blefe do Trump, entende? Porque o blefe da China é que com um problema comercial jogado na indústria, que está começando, inclusive, a gerar danos, sim, mas não nos Estados Unidos, na Europa, ela também irá ter sua economia prejudicada em números muito maiores do que os outros países. Mas, de fato, essa brincadeirinha da China gerou um problema, não nos Estados Unidos, mas na indústria europeia. Tá? Então, hoje, os atrasos, por exemplo, para autorização da exportação de metais para a Europa, têm gerado nos fabricantes estrangeiros um cenário de insustentabilidade. E sabe qual é o pior? O atraso é por incompetência mesmo. Os próprios oficiais chineses subestimaram o impacto de se preparar para fazer a análise de exportação dos metais de terras raras para ver quais deles poderiam ser vendidos para quem e se aquilo, de certa forma, iria ser contra os interesses da China ou iria acabar na indústria americana, entende? Então, os controles que foi exigido, né, dos exportadores para que eles obtenham essas licenças de autoridade do Ministério do Comércio chinês para a remessa de 7 metais das terras raras e que passam por esses ímãs permanentes, geraram um problema de uma burocracia que impactou a geopolítica e também mostrou o problema de deixar com a China o domínio e o monopólio sobre o fornecimento global desses minerais. Esses ímãs permanentes, eles são absolutamente relevantes, por exemplo, como eu falei, para a indústria de defesa. Eles são usados nesse caça F-35 da Lockheed, tá? E que são exatamente necessários para o caça poder ser produzido. No momento que isso é interrompida a cadeia de suprimentos, a indústria de defesa para, mas para também a indústria de produção de bens de capital e uma série de outras empresas exportadoras. Então esses caras, que são grupos industriais hoje, que estão às vezes baseados na China e que são especialistas em cadeia de suprimento e que também vendem isso para a indústria na Europa, estão assustados com as semanas de atraso do Ministério do Comércio de Pequim, que não está conseguindo dar cabo de aprovar as licenças de exportação desses materiais para a Europa num ritmo muito mais lento mesmo que a demanda que existe. Ou seja,
Corremos o risco de crise de abastecimento causada por incompetência, mas também gera uma preocupação de deixar na China um monopólio sobre terras raras. E essas terras raras, veja bem, elas são responsáveis por uma revolução energética, uma revolução, meu amigo, de sistemas, que não é uma energia verde por si, porque a verdade é que isso tudo é poluente. Os metais de terras raras são uma revolução, sim, mas que pode ser evitada e que é perigosa. Então são metais energia verde baseada em metais poluentes. É uma contradição em termos, concorda? Mas veja, as revoluções produzidas por essa mudança energética, elas não se limitam a fontes de energia. Quando isso acontece na história do mundo, significa que vão se desenvolver grandes complexos de fontes de energias, novas máquinas, novas práticas econômicas e sociais. Começa a ter uma alteração da infraestrutura, não só de transmissão de energia, mas da própria economia e dos mundos artificiais, né, que são criados para fazer com que produtos e serviços comecem a flutuar no mundo. Esse sistema que a gente chama, que é como se fosse uma peça, né, desse sistema de um todo comercial e econômico, começam a parar. Você quer ver um exemplo? Pega a época do carvão. Os motores britânicos, por exemplo, a carvão, eles se tornaram a vanguarda da industrialização, mas porque eles estavam intrinsecamente conectados com as máquinas de vapor. Então, a maioria dos primeiros grandes, né, sucessos do motor a vapor se deu aonde? Na mineração do carvão. E isso aconteceu porque o motor a vapor original, ele era tão grande, cara, tão perigoso, que você tinha que experimentar alguns modelos e interações de tecnologia que só valeram a pena porque as minas de carvão eram o lugar ideal para usar aquele motor. Ou seja, uma integração dentro de um sistema. A economia do carvão, que existe até hoje, diga-se de passagem, né, ela pode ser descrita como um momento de ruptura histórica mesmo, da restrição ou da emancipação do homem do estado natural. Antes, nós éramos dependentes exatamente de toda a natureza, da colheita, do vento. A partir do momento em que você tem o carvão, isso gera um espaço, a primeira criação do que a gente chamou de espaço virtual de crescimento econômico, porque o homem começou a poder controlar e a ficar independente do estado natural. Ou seja, os combustíveis fósseis foi que inventaram o capitalismo. O carvão, meu amigo, foi o primeiro capital original, foi o reservatório de riqueza acumulada que realmente libertou a sociedade humana da dependência de um estado natural, entende? Não foi o livre mercado, por isso que eu digo, foi a ciência e o conhecimento humano a busca pela verdade. Essa primeira construção desse mundo virtual foi feito pela Grã-Bretanha, que lançou expedições para conquistar esse mundo físico que está em volta deles. Esse império construído por navios a vapor, fundido e movido a carvão. Isso se deu especificamente pela mudança e por uma revolução tecnológica. Então o poder militar, foi a primeira vez que um poder militar pôde ser separado do espaço do tempo, entendeu? Da geografia. Teve um oficial da Marinha Real, Charles Napier, que escreveu em 1851 uma frase brilhante. Ele diz o seguinte: os vapores, o motor a vapor tornou os ventos sempre mais justos, porque agora você podia controlar e enfrentar o vento, que você tinha maquinaria para isso. O poder americano é a mesma coisa. Não acho que foi por causa do livre mercado, não. O aumento de toda forma de uso de energia, inclusive o petróleo, que tinha em abundância nos Estados Unidos e barato, foi o que fez a sociedade americana extremamente importante. Se o vapor, meu amigo, revolucionou a guerra, o petróleo criou um novo campo de batalha. Veículos blindados, motorizados, aeronave, artilharia, míssil movido a hidrocarboneto e carregando ogiva feito de hidrocarboneto. E é por isso que quando a gente começa a falar da inteligência artificial como campo de batalha, há essa alteração também de todo um sistema. Nos Estados Unidos, a produtividade nessa época explodiu, mas não foi resultado da inovação empresarial, do espírito, do tempo, ou mesmo, né, do livre mercado. Mas foi porque, meu caro, 2/3 da produção global de petróleo em 1920 estava onde? Nos Estados Unidos. Disponibilidade de petróleo barato levou esse país, o ZEWA, a remodelar a sua sociedade, a sua economia, de forma a garantir o quê? Uma crescente demanda por petróleo. Entendem? Então, o processo de formação desse sistema energético, ele se alimentou a si mesmo, entendeu? E houve, claro, uma injeção de energia e de subsídios sem precedentes nessa história.
todo o progresso, segundo Howard Odum, né, como ele explicou, todo o progresso se deveu a subsídios especiais de energia, entendeu? E na hora que eles foram removidos, o progresso parou. Então, conhecimento e engenhosidade são os meios para você utilizar e aproveitar da energia para poder fazer o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ter a retenção do conhecimento tecnológico, da ciência, de como fornecer essa energia. A gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que a segunda revolução energética, que é essa do petróleo, trouxe uma mudança fundamental na história. Fundamental, que em grande parte é responsável para criar o que nós chamamos hoje de século americano. Então, enquanto a economia a carvão se organizava, tá, em torno dos bens da produção de bens de capital, como, por exemplo, aço e os grandes motores industriais, o surgimento da eletricidade e da gasolina, boom, do V8 lá, com as suas qualidades, velocidade, movimento, criaram uma nova variável econômica que não existia, meu caro, que é o consumismo. Enquanto os Estados Unidos conquistaram o mundo no século XX, isso se deu não apenas por uma versão gigantesca da sociedade industrial britânica. Não, calma. Ela representava uma diferente civilização, um novo estado civilizacional, geopolítico. Eles construíram o automóvel, as redes elétricas. Cidades como Dallas, Houston ou Los Angeles dobraram de tamanho entre 1920 e 1950. Veja o que aconteceu agora, por exemplo, com Detroit. Acabou, meu amigo. Só que elas dobraram de novo de tamanho em 1970. A era da máquina elétrica, ela introduziu uma lista de consumo de bens que não existiam antes, que eram inconcebíveis. Eletrodoméstico, rádio, hoje celular, aquecedores, luz artificial do dia, filmes, telefone, parque de diversão, a Disney, montanha-russa. Uhul! Em 1890, a General Electric vendia ferro elétrico, ventilador e aparelhos de cozimento de cozinha para ser feito rápido. O consumismo foi um grande avanço, porque transformou os seres humanos de criaturas com necessidades naturais em agentes, sabe com quê? Necessidades virtuais. Isso tem a ver com todo o sistema econômico. É importante ter isso porque é o que vai acontecer. Essa transição energética que eles falam, essa transição dos temas que está sendo feita, essa mudança no lado da oferta e no lado da demanda, vai alterar a forma de capitalismo que nós vivemos. O que era, vendo hoje, né, a entrada dos sistemas elétricos e hidrocarbonetos, o que eram luxos naquela época, para os nossos bisavós, virou para a gente necessidade básica, meu amigo. Ar-condicionado virou direito universal, na verdade, está na Convenção dos Direitos Humanos. Então, essa noção de sistema que desempenha uma sociedade na sociedade moderna é, de fato, uma percepção de uma alteração complexa e total do que nós entendemos do sistema capitalista. O que isso quer dizer? Que os sistemas, palavra sistema, ela representa o quê? Um princípio organizador que une máquina, dispositivo, consumidor, produtor e toda uma estrutura. Ou seja, preste atenção que isso é relevante, meu caro. Os objetos individuais que são inventados ou criados, eles só existem dentro de um novo contexto de realidade inventada, que é o próprio sistema. Você quer ver um exemplo? Olha aqui, ó, agora, teleprompter, câmera, fone, tudo isso só existe baseado dentro de um determinado sistema, porque agora é importante fazer vídeo, não é mesmo? Então imagina como os minerais críticos vão alterar a fazer a transformação tecnológica e criar um novo sistema. Então a revolução nas formas como nós convertemos energia vai se traduzir numa revolução na forma como nós consumimos a energia e consumimos os produtos. Ou seja, tem muito mais coisa por trás dessa questão da revolução energética ou da transição energética. Assim mesmo, assim como a questão do poder computacional. Veja, a IA, ela requer tanta energia e ela precisa de fluxos de energia ininterruptos e de grande quantidade. Presta atenção, só os data centers que estão sendo montados e a transmissão de dados hoje
já excedem a produção total de energia da Alemanha. É boçal. O consumo de energia está crescendo rapidamente e exponencialmente. Olha só, um único data center ele pode consumir a eletricidade equivalente a 50 mil casas, meu caro. No Facebook lá do... Esqueci o nome do cara agora que eu estou ficando velho, né? O uso geral de energia do data center tem crescido a uma taxa de 40% ao ano nos últimos anos. Isso foi antes do crescimento da inteligência artificial. Com a IA, meu caro, o nível de demanda de energia vai explodir. A indústria poderia consumir tanta energia quanto um país como a Argentina, Holanda ou até mesmo a Suécia. Até 2034, espera-se que o consumo global de energia pelos data centers chegue a 1.580 terawatt-hora. Para você ter ideia, isso é a mesma coisa que é consumida pela Índia. Um único terawatt-hora equivale à produção de 1.000 usinas nucleares. É só isso que está sendo montado pela turma da inteligência artificial, entende? Então, o Google, por exemplo, mudou todo o seu negócio de pesquisa de AI, entendeu? Ele estaria usando, por exemplo, algo em torno de 30 terawatts-hora ano, que é o consumo de eletricidade da Irlanda. Apenas o Google, meu caro. A demanda de eletricidade de uma pesquisa, quando a gente faz uma pesquisa típica do Google, é de 0,3 watts-hora. Tá? Para o chat GPT, lá da OpenAI, são 2,9 watts-hora por solicitação. Agora, considere que tem 9 bilhões de pesquisas diárias, isso exige algo em torno de 10 watts-hora de eletricidade adicional por ano. Cada solicitação ao chat GPT equivale a acender uma lâmpadazinha de 60 watts por 3 minutos. Isso é quase 10 vezes mais do que a média de pesquisa do Google, entende? O Ren Haas, que é um executivo-chefe da ARM, ele fez uma previsão que até o final do ano, né, dessa década, né, os data centers de IA vão consumir algo em torno de 25% da energia dos Estados Unidos. Atenção, hein? Eles consomem hoje 4%, entende? O que nós estamos falando? Energia, energia, energia. E a maior fonte de energia ininterrupta e com grande potência não são os hidrocarbonetos, são os metais raros. Só que a extração e a refinação dos metais raros, desses terras raros, são extremamente poluentes, meu caro. Estou falando de mineração. E a reciclagem deles é baixíssima, tem sido uma desilusão total, ninguém está conseguindo reciclar. O modo paradoxal de chamar, que é uma grande canalice, né, de energia verde, como se fosse uma coisa ecológica, na verdade é uma grande mentira, é uma grande farsa, porque é uma energia verde baseada em metais sujos. Que beleza, não é mesmo? Já viu uma mina? Já viu quanto se gasta de água, de explosão para minerar? Bom, meu caro, a realidade é que para o setor de tecnologia de informação e de comunicação não tem o que fazer. E esses caras, eles produzem, só para você ter noção, 50% mais de gases do que os transportes aéreos. Só que os caras reclamam do avião, mas não reclamam do IA. Entende? O que está sendo falado é uma forma de como nós estamos alterando a maneira de consumir energia para priorizar a indústria de AI. Agora, se a energia está indo para lá, ela tem que ser reduzida e ela tem que ser drenada de algum lugar. Por isso é necessário controlar o consumo. Só para atender a demanda europeia, que deveria ser até 2035, nós precisaríamos de 400 novas minas no mundo, só para dar resposta à bateria de veículos elétricos, sendo que 97 dessas minas seriam para grafite, 74 para o lítio e 72 para o níquel. Veja, só para atender a demanda da União Europeia. Isso significa, inclusive, alterar até mesmo o sistema financeiro. A União Europeia lançou o CSRD, que é o Corporate Sustainability Reporting Directive. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, as empresas vão começar a ter que calcular o impacto humano e ambiental das suas ações além da contabilidade financeira natural. Ou seja, eles consideram o que chama de capital triplo, econômico, social e ecológico. Atenção, hein? Ganhos e dívidas ecológicas e sociais devem começar a entrar dentro dos sistemas de balanço. Não apenas as perdas e ganhos financeiros. Para esses caras, o preço de um produto não é o preço verdadeiro. Tem que ser levado em consideração o impacto sobre a saúde, biodiversidade, fertilidade dos solos, quantos passarinhos, ar, tudo isso.
Só que aí como é que se dá o sistema fiscal disso? Já imaginou o judiciário decidindo sobre isso? O tamanho das multas? É por isso que a gente está vivendo o sistema de empobrecimento programado e de growth. Não há outra solução, porque esses caras querem trocar o sistema energético e, portanto, trocar todo o sistema econômico. Só que esse sistema é totalmente ineficiente, porque para você purificar 8,5 toneladas de rocha, de vanádio, você vai conseguir apenas 1 quilo disso. Inacreditável. São 1.200 toneladas de rocha para se obter um mísero quilo de metal chamado lutécio, entende? O resultado desse princípio ativo que a gente vê da utilização dessa atividade geológica que está sendo feita é extremamente ineficiente. Veja, uma dose ínfima desses metais, uma vez industrializada, aí sim, ela produz um campo magnético que permite produzir um sistema de energia que vai produzir muito mais quantidade de energia do que o carvão e o petróleo. Só que para se obter esses metais, se polui muito mais. E nisso que reside essa chave do pseudocapitalismo verde. Nós estamos substituindo recursos que emitem, sim, milhares de toneladas de gás carbônico por outros que não emitem. Tá? Só que eles demandam uma capacidade, uma poluição muito maior. E essa é a contradição verde. A propaganda verde é: precisamos de um sistema energético que forneça mais energia de forma constante. Mas para convencer você de substituir o petróleo e o gás pelos metais raros, eles precisam dizer que poluição é só a emissão de carbono. É preciso criar um vilão, e o vilão é o tal do carbono. Não se fala mais de poluição de água, de esgoto, ou mesmo da poluição da mineração. Poluição virou só o carbono. Essa transição vai colocar a gente em maus lençóis, vão destruir a economia, vai provocar um sofrimento enorme de desempregados. Em pouco tempo vão gerar perturbações sociais e desestabilizações políticas, até mesmo impactar a soberania militar. A transição energética e digital vai devastar, meu amigo, o meio ambiente em proporções incomparáveis. Já estamos falando de explorar o fundo do mar, Groenlândia, novas minas. Esses esforços, que estão sendo feitos para remodelar a civilização, de fato, levam uma outra mensagem. E a verdade é que esses ambientalistas estão tão cegos que eles não têm mais aquela humildade, sabe, do marinheiro perante o oceano. Eles acham que já dominaram tudo e têm a última palavra. Só que essa transição energética, eles sabem disso. E digital vai precisar, para entrar em funcionamento, não só de mineração, mas de uma constelação de satélites que já está sendo prometido pelo Silicon Valley para interligar todo o planeta, de foguete para conseguir jogar esses satélites no espaço, de uma armada de computadores capazes de calcular e emitir cálculos com a inteligência artificial, de ferramentas digitais, de legiões de supercalculadores para analisar o dilúvio de dados que vão receber em tempo real, de uma teia planetária de cabos submarinos, de um labirinto de redes elétricas subterrâneas para divulgar isso em todo o planeta, centrais e centros de armazenamento de dados, de milhares de tablets, de bilhões de smartphones, todos interligados em baterias que precisam ser o quê? Recarregadas. Essa é a marcha feliz do que a turma de IA chama de desmaterialização, mas que é uma mentira, porque estão dizendo que os tecnoprofetas dizem que com isso atingirão o carbono zero. E aí vão, a partir daí, criar uma sociedade com custo marginal, interligada, e que essa nova geração vai ter uma visão colaborativa. Ou seja, meu amigo, você vai sair da idade da propriedade para a idade do acesso, porque você não precisa mais ter, você não precisa mais, é o fim da propriedade privada, é a ideia de que você não terá nada e será feliz, porque você vai ser possível partilhar de qualquer produto mediante uma taxa. A ideia de tecnofeudalismo, entende? Nós já estamos vivendo essa revolução cultural, por exemplo, no nível do transporte de automóvel. As viagens são partilhadas, obtidas por várias plataformas, né? Acredita-se hoje, em breve, que 80% dos utilizadores de veículos já terão vendido os seus imóveis até 2050. Eu não acredito nessa projeção, mas é uma ideia que esses caras estão falando, que você não precisa ter nada, você pode ter acesso e pagar um mero aluguel por isso, entende? Em 2013, o Eric Schmidt,
que foi do Google e é parceiro junto daquele Jared Cohen, que foi conselheiro da Hillary Clinton. Ele escreveu um livro chamado Diplomacia Digital. E a ideia era criar uma nova lógica, e ele chamou esse de a nova era digital. Foi um best-seller, foi vendido mundialmente, e esses caras falavam que graças à internet, né, a maior parte de nós vai viver e trabalhar governado entre dois mundos simultâneos, o mundo físico e o mundo real. Só que no futuro, o número crescente, né, de cyberestados vão levar a cyberguerras contra redes criminosas e cada vez mais vão ter também cyberataques entre os países. A cabeça desses caras é uma utopia. A utopia segundo a qual nós vamos nos libertar da matéria e vamos viver a desmaterialização, que hoje está onde? Na ideia do teletrabalho, da jornada alternativa, do comércio eletrônico, de teleprocedimentos, do armazenamento digital de dados, do transporte físico de informações, migração do papel para o digital. Seríamos a construção de uma nova civilização, né, que iria então preservar a Amazônia e a bacia do Congo, né, para montar uma sociedade mais sóbria, mais sábia e desmaterializada. Só que o digital, meu amigo, precisa de exploração de quantidades consideráveis de metais. A indústria eletrônica hoje representa 6% da indústria de ouro, 20% da de prata, que são cerca de 7 mil toneladas. O digital absorve uma boa parte da produção mundial de metais de terras raras. São 15% de palácio, 40% do tântalo, 87% do germânio, 88% do térbio, sem encontrar os outros 40 metais que também são necessários para fazer um mero telefone celular. E mesmo assim, o produto que fica disponível ao consumidor, meu amigo, representa somente 2% do total de resíduo, né? Ou seja, é uma ineficiência gigante. Basta um exemplo. A indústria de chips eletrônicos, para produzir 2 gramas de chip, precisam de 32 quilos de material. Isso é uma razão de 1 para 16 mil. Tudo isso tem um custo ambiental gigante. E esses caras falam de energia verde. Para essa monstruosidade digital, nós vamos precisar de centrais a carvão, petróleo, gás. Vai se abrir uma cratera na Terra. Um novo tributo, meu amigo, que vai ser feito para poder sair do petróleo e entrar nos metais de terras raros. Nós estamos contrapondo um excesso de matéria-prima a uma privação total. É como sair da dependência de cocaína e mergulhar na de heroína, entende? Claro que você vai ver uma alteração do centro de poder com isso, porque o carvão, que foi matéria-prima durante muitos anos, gerou o domínio inglês, o petróleo, domínio americano. Agora a pergunta é, nós vamos permitir, num consumo de metais de terras raros, que tem hoje um monopólio chinês de que o mundo inteiro vai depender da sua energia gerada por essas tecnologias verdes na mão de apenas uma nação? É isso que o Trump está dizendo que não vai topar e está correndo para achar metais de terras raras em todo lugar do mundo, mesmo que a custo de guerras que vão surgir para poder dominar as metais de terras raras, que vão gerar, portanto, graves consequências econômicas e sociais em Paris, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o mundo, meu amigo. Ou seja, esse novo modelo de crescimento ecológico, na verdade, vai produzir uma exploração ainda mais intensiva da crosta terrestre, com impactos ambientais significativos e maiores do que causados pela indústria petroleira, entende? Sustentar a transformação do nosso modelo energético já vai exigir, meu amigo, uma duplicação da produção de metais raros a cada 15 anos. Ao longo dos próximos 30 anos, uma quantidade de minerais extraídos vão ser maior do que a humanidade extraiu até hoje, nos últimos 70 mil anos da Terra. Entende o tamanho da brutalidade que é isso? Ou seja, os ambientalistas reclamam do apetite por petróleo e carvão, mas nós vamos substituir um mundo de abundância por um mundo de escassez e crises inéditas que nós não vivemos, tornando a nossa dependência de energia por materiais que são raros. Metais raros representam, amigo, produções anuais muito pequenas e ignoradas, até mesmo pelos grandes meios de comunicação que não contam. Pra você ter noção, hoje, se fizeram mais ou menos 300 mil toneladas de materiais raros, conta 2,5 milhões de ferro. 500 toneladas
de alguns metais, conta 22 milhões de cobre. São 40 mil vezes menos a produção. E os metais raros são muito caros. 1 quilo de galho, meu amigo, valia cerca de $350, cerca de 3 mil vezes mais do que o ferro. 5 a 10 vezes mais do que o galho. Então esses metais têm propriedades excepcionais? Sim. Fazem coisas fantásticas para a indústria das novas tecnologias? Sim. Mas não podem ser a fonte única de energia baseado na ideia da descarbonização, mesmo que a custo de criar crateras dentro da Terra. Olha, óbvio que a grande sacada da humanidade foi transformar a energia térmica em energia mecânica. Óbvio, desde o início nós queremos criar máquinas que tenham energia abundante em baixo custo, e isso tem a ver com o crescimento econômico. Nós fabricamos há quase 3 séculos novos motores dotados de relação entre tamanho, potência e custo, que é cada vez mais impressionante. Mais compacto, economizam recursos e sempre geram cada vez mais energia mecânica. Os metais raros entram em cena com essa ideia, exatamente essa ideia. Não é uma coisa nova, eles foram descobertos no século XVIII, só que a maior parte deles não interessava exatamente porque a gente não tinha as aplicações industriais. A partir de 70 é que a gente começou a explorar as propriedades magnéticas de alguns desses metais e a manipular para fabricar esses ímãs cada vez mais ultrapotentes. Basicamente, quando você vê uma corrente elétrica na bobina de um estator, né, de um motor elétrico, isso cria esses ímãs superpotentes. Então essa diversificação das invenções técnicas geraram sim a exploração desses metais. Só que entre a antiguidade e o renascimento, meu amigo, a humanidade consumiu apenas 7 metais. Nas últimas décadas, nós estamos fazendo 2 vezes mais. Só que agora nós já estamos consumindo todos os 86 metais da famosa tabela periódica. Ou seja, o consumo disso explodiu e a gente está apenas no início. O consumo das 3 principais fontes de energia hoje, que é carvão, petróleo e gás, vai estabilizar de acordo com o plano desses malucos e vai ter depois um aumento muito moderado. Mas a procura por metais raros, essa vai ser brutal. Nós já consumimos quase 10 bilhões de toneladas de diversos metais. São mais de 2.500 Torre Eiffel, meu caro. São números brutais. Agora eu te pergunto, isso é de fato uma energia verde? O que tem por trás dessa alteração? É muito simples. É a forma de você hoje conseguir de verdade fazer e priorizar não mais o consumo de energia das pessoas, mas limitar esse consumo de energia para fazer com que a indústria e essas inteligências artificiais sejam as grandes consumidoras de energia, entende? O capitalismo ele vai começar a ser moldado nessas energias verdes digitais. Só que esses caras vão criar uma nova revolução industrial que vai criar novos monopólios e será prejudicial de forma inequívoca para as pessoas. Nós estamos entrando numa era em que cada vez mais iremos depender de metais que estão na mão de pouquíssimos monopólios. E países como o Brasil, que tem o nióbio, a Turquia, que tem o boro, o Congo, que tem o cobalto e o tântalo, vão ser extremamente chaves. A maior parte, porém, vem da China. E esse é o caso do germânio, do galho, do magnésio, né? E dos reis dos metais verdes. São aqueles chamados minerais devido às suas propriedades eletromagnéticas, ópticas e químicas. Tá? Todos esses caras têm uma eficácia enorme. Trata-se aí de 17 elementos que são conhecidos como o escândio, o neodímio, o samário, o túlio, o bromécio, o lutécio e por aí vai. São metais que são para obtê-los extremamente poluentes, mas depois geram uma produção de energia brutal. Os sistemas que nós estamos tentando substituir e organizar, as nossas novas máquinas e dispositivos, são baseados na economia do acesso, representam o fim da propriedade privada. A política chinesa e a política ambiental estão transformando os sistemas econômicos e é isso que tem por trás dessa discussão sobre metais de terras raras. A gente vai falar mais nos próximos programas sobre isso, sobre as suas tecnologias, sobre como eles impactam.
Mas isso é para ter uma percepção de como a China reagiu, meu caro, quando ela sentiu que os Estados Unidos iam estourar a economia chinesa. Eles falaram, eu vou parar o metal de terras raras. Mas isso os caras fizeram com menos de jogo. Como é que a gente vai depender e continuar confiando de que o monopólio de metais de terras raras vai ser da mão chinesa, vai ficar na mão chinesa? Não tem como. Eles interromperam no primeiro minuto e agora estão avançando com velocidade para países que reconhecidamente têm esse potencial energético. Um deles somos nós, o Brasil. Daí vem esses 36 acordos, que são acordos de controle, domínio, influência no setor financeiro, no setor de mineração, para utilizar a mesma estratégia que esses caras usaram na Guerra dos Portos. Veja lá o programa se você não viu, que é o quê? Utilizar acordos internacionais e legislação para manter zonas de influência e controle e submissão, inclusive colocando em risco a nossa soberania. Alguns celebraram, né? Alguns caras da esquerda falam assim, nossa, que bom que o Brasil assinou esses acordos. Se fosse a mesma coisa com os Estados Unidos, eles estariam gritando dizendo que era um acordo imperialista. Ou seja, ele não foi bom para o Brasil. Não importa quem fez, não importa que nós que sofremos esse acordo não vamos nos beneficiar de verdade. Vamos ganhar no curto prazo, investimento. Mas os nossos ativos, que vão valer muito mais no futuro, estão sendo vendidos a preço de banana, meu caro. Novamente, uma política exportadora sem estratégia. Isso que tem acontecido. Agora, vamos lá. Como o Brasil pode reagir a isso é uma situação complexa. O Brasil tem reservas de terras raras, deveria priorizar a sua exploração, a sua mineração e principalmente manter esse potencial energético dentro do Brasil, porque ele será uma potência. E veja, não é que o petróleo e o gás acabou não, o petróleo ainda é muito importante. Parte dos avanços na margem equatorial que estão sendo feitos é porque eles entendem que não dá para depender só dos metais de terras raras. Por isso que o Trump falou, né? Drill, baby, drill. Eles precisam de petróleo, assim como de gás. E isso continuará sendo uma fonte de energia importante, até mesmo para não depender totalmente das terras raras. Só que os sistemas de inteligência artificial e data centers que estão sendo montados dentro de um sistema de controle e da república tecnológica, e que é tecnocrática também, por um outro lado, eles estão sendo montados a partir de uma necessidade de energia brutal e gigante, que depende basicamente de uma fonte ininterrupta de energia e bastante robusta, que não pode ser conseguida apenas com petróleo e gás, entendem? É isso que tem por trás desses metais de terras raras, desse acordo e principalmente dessa reação chinesa. Ou seja, nosso programa de hoje, meus caros, foram para entender a complexidade dessa porcalhada de 36 acordos assinados pelo Brasil, que mostram um avanço chinês e ao mesmo tempo o seu caráter imperial, vingativo e até mesmo frouxo, que na hora que o pau cantou na indústria deles, a primeira coisa que o cara brincou foi: vou interromper o fluxo de energia no mundo. Ou seja, a configuração de política e econômica do mundo irá passar cada vez mais pela obtenção de reservas de terras raras. Isso envolve, de fato, procura profunda nos oceanos e anexação de territórios que tenham reservas de terras raras ou de energia. Exemplo, Groenlândia, Antártica. E veja só, não por menos, meu caro, o que aconteceu essa semana para fechar o nosso programa? Os Estados Unidos falaram que a região da Tríplice Aliança, que tem o Paraguai, o Brasil, tem o quê? Acordos ou influência do Hezbollah. Para quê? De fato tem, mas isso não é novo. Não é de hoje, mas agora se tornou chave alertar para criar uma área de desestabilização, olhar para o Paraguai e ver esse excedente que tem hoje na usina de Itaipu, que não está sendo mais vendida para o Brasil, pode ser de interesse de quem vai botar uma grande empresa ou de IA lá dentro. Mas botar uma empresa de IA, data centers robustos, sob a administração jurídica do Paraguai, talvez não seja lá uma grande ideia, né? Talvez valha a pena criar uma zona neutra, talvez valha a pena anexar o Paraguai, talvez valha a pena cortar esse pedaço, tirar o Hezbollah de lá, né? E aí dizer, olha, tive que tirar o Hezbollah, então tem um preço. Ah lá, fizeram com a Ucrânia. Esse é o jogo, meu amigo. Acorde de manhã para entender o que está acontecendo no mundo e pense o que está sendo feito para garantir reservas de energia. Isso é que vai revelar, de fato, as ações políticas e geopolíticas que estão rolando por trás. Bom, se isso vai dar ou não certo, você já sabe. Vai ser assunto do um dos nossos próximos Geoeconomia.